Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre cada um de vocês. Eu lhes agradeço pela audiência que cada um tem nos dado semanalmente, através das exposições que temos produzido aqui. E eu peço que você nunca se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, comente, compartilhe, para que nós possamos ir interagindo e o YouTube possa compreender que esses sermões estão sendo de relevância para vocês e assim possa mostrar esses sermões para outras pessoas e da mesma forma que edificou a tua vida, possa edificar a vida de outros irmãos também. Então, desde já fica o meu agradecimento. Eu peço que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Para mim é um privilégio adentrar na tua casa, no teu lar, para falar com vocês acerca das verdades bíblicas. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 34 até o 35, e diz da seguinte maneira: como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, ou é indecente falar na igreja. Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, que Deus nos abençoe grandemente. Como dito, para mim é um privilégio adentrar na tua casa para expor a palavra de Deus. Estes versos, meus irmãos, eles têm sido alvo de inúmeros debates através dos séculos sobre qual seria o papel das mulheres dentro das comunidades cristãs no primeiro século e também hoje. Então, esses versículos aqui e também outros das Escrituras que tratam do mesmo assunto têm sido alvo de inúmeros debates através dos séculos acerca de qual seria o papel das mulheres na igreja primitiva, ali no primeiro século, e também nas igrejas hoje. Dito isto, no contexto destes versos, surge a pergunta do meu sermão de hoje: pastorado feminino é bíblico? Pastorado feminino é bíblico? A resposta a essa pergunta, o próprio contexto de 1 Coríntios capítulo 14 e também o próprio contexto bíblico como um todo vai nos dar a resposta se pastorado feminino é bíblico. Paulo o apóstolo, ele escreve essa carta por volta do ano 55 depois de Cristo, e ele escreve a uma igreja problemática e arrogante, uma igreja que se julgava superior às demais, uma igreja que se julgava superior até mesmo aos apóstolos. Era uma igreja que se julgava tão superior que achava que não precisava nem do apóstolo Paulo e muito menos dos presbíteros. Veja o que diz aqui no capítulo 11 e versículo 16 dessa mesma carta aos Coríntios. Paulo ele diz o seguinte aqui, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então Paulo está advertindo que tinha irmãos que eram arrogantes, que eram contenciosos e até mesmo partidários. Porque se vocês se recordam, nós vamos nos lembrar que no início desta carta, Paulo cita que alguns estavam falando que era de Apolo, outros de Pedro, e alguns falavam que era de Paulo, e ele dizia: eu sou de Cristo, eu não tenho partidarismo como vocês. Então, era uma igreja totalmente arrogante e prepotente, que se julgava melhor e maior do que as outras. Corinto,
ainda que tinha muitos dons espirituais, ela era uma igreja fraca e imatura espiritualmente. Paulo não estava nem um pouco contente com a igreja de Corinto. Ela precisava de ensino e precisava de correção. E Paulo, como um pastor dedicado, ele gasta tempo instruindo e ensinando a igreja de Corinto e também as igrejas atuais. Veja o que ele diz no versículo 34. Vamos ler novamente. Como em todas as igrejas dos santos. Então Paulo ele começa já dizendo que o que ele vai falar é em todas as igrejas dos santos que isso acontecia. E ele diz o seguinte, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. A grande problemática na interpretação deste texto é o verbo que foi traduzido da palavra grega lalein, que nos melhores léxicos e dicionários disponíveis sempre é traduzida como falar. Então a grande problemática da interpretação deste verso está na palavra falar, que foi citada por Paulo aqui. Ele diz o seguinte, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Então a problemática da interpretação deste texto está aqui neste verbo falar, que é traduzido aí da palavra grega lalein, que, como dito, nos melhores dicionários e léxicos disponíveis na atualidade, sempre é traduzido como falar. Certo professor, em uma ocasião, em um debate em uma rádio cristã, levantou a possibilidade, ou levantou a hipótese, que essa palavra lalein deveria ser traduzida como tagarelar, o que é uma exegese um tanto esquisita, um tanto estranha, porque nunca foi traduzido desta forma. Eu posso citar aqui o dicionário de Strong, que é um dicionário muito respeitado entre os pregadores, um dicionário que é muito conceituado. Strong, ao traduzir esta palavra, ele traduz como emitir um som, uma voz, usar a língua para produzir sons articulados, conversar e usar as palavras para transmitir o seu pensamento. Portanto, a tradução mais correta para a palavra lalein seria, literalmente, falar, transmitir os seus pensamentos, transmitir os seus argumentos através de palavras. Nunca aparece uma tradução aí como tagarelar. Em outra definição, Strong ele demonstra que a palavra lalel significa falar ou discutir, conversar. O uso sugere uma proibição, diz Strong aqui, do discurso ativo das mulheres na igreja primitiva e também na igreja hoje. Portanto, sem diminuir as irmãs, definitivamente há nesta cláusula uma proibição aí das irmãs pregarem no culto público. Eu vou repetir isso que eu disse aqui, sem querer diminuir as nossas ilustres irmãs que nos acompanham. Eu quero dizer para vocês que, de fato, aqui nesta cláusula, há uma proibição, de fato, das mulheres, das irmãs, pregarem no culto público. E realmente Paulo proíbe, inspirado pelo Espírito Santo, que as irmãs exerçam o ofício pastoral na igreja. E isso não é misoginia, ódio das mulheres ou machismo. Isso é mandamento de Deus. Isso não é machismo. E me desculpe quem não concorda. O que Paulo diz aqui não tem a ver com o contexto cultural ali da época, mas é mandamento do Senhor. É o que ele diz no versículo 37. Acompanhe comigo aqui, Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então ele está dizendo aqui, se tem alguém que se julga espiritual nesta congregação, alguém que se julga profeta, alguém que se julga
que conhece os mistérios de Deus, que conhece a palavra de Deus, entenda que o que eu estou falando aqui é palavra de Deus, é mandamento de Deus. Não tem a ver com contexto cultural como alguns têm levantado aí. E se cremos verdadeiramente nisso, meus irmãos, que as cartas paulinas e a Bíblia como um todo trata-se da bendita palavra de Deus, a única saída que nós temos é nos submetermos a ela. Então entenda, amadas irmãs que nos acompanham através desses sermões que nós publicamos aqui, o apóstolo Paulo não está diminuindo vocês. O que ele tem em mente aqui, definitivamente, é estabelecer qual é o papel de cada um. Ele está estabelecendo qual é o papel do homem na igreja, está estabelecendo qual é o papel das irmãs na igreja. Veja o que diz Simon Kistemaker a respeito deste texto aqui, ao comentar a respeito deste texto. Ele diz o seguinte, ó, nesses versículos, ele explica o versículo 29. Vamos ler o versículo 29. Ó. Diz assim, ó, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Outra proibição que parece que Paulo está fazendo aqui é que as irmãs julguem os pregadores. Desta forma, ele está colocando uma proibição que as mulheres exerçam o ensinamento na igreja, exerçam o ministério pastoral, ofício de liderança em cima dos homens, e também está definindo que quem tem que julgar os pregadores são outros pregadores. E eu posso fazer menção de um caso que ocorreu recentemente em nossa igreja. Um irmão presbítero que já está se formando, logo mais ele será ordenado reverendo. Ele dizia o seguinte, que em seu canal no YouTube, ele fazia aí um direct a respeito da pregação de determinado bispo, que é muito famoso aí na internet, e o bispo não aceitou, ele começou a persegui-lo, começou ali a processá-lo dentro dos tribunais e ainda até chamou a polícia para intimidá-lo. E eu dizia a respeito deste irmão que ele estava fazendo corretamente, porque quem tem que julgar um pregador é outro pregador, e ele estava fazendo o seu trabalho, estava aí analisando a pregação e dizendo que havia algumas falhas ali que definiam que a pregação deste determinado bispo não era uma pregação bíblica. E deste modo ele está cumprindo o que o apóstolo Paulo está definindo aqui, que quem deve pregar o evangelho é o homem e quem deve julgar as pregações devem ser os próprios homens. Mas voltando a Simon Kistemaker, ao comentar esses versículos aqui, ele diz o seguinte, ó, nesses versículos, ele explica o versículo 29 e esboça regras de conduta que promovem um culto ordeiro. Então, para Simon Kistemaker, as orientações de Paulo aqui refletem regras de conduta que promovem um culto verdadeiramente ordeiro. Portanto, para ele, e ao meu entender também, a carta aos Coríntios trazem doutrinas que devem ser aplicadas em todas as igrejas, não só na igreja de Corinto. Por isso, Paulo orienta que suas cartas fossem lidas de igreja em igreja, porque seu conteúdo é mandamento de Deus. Abra comigo em Colossenses, no capítulo 4, versículo 15 até o 18, e o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Colossos que lesse a sua própria carta nos cultos e que também lesse a carta que foi escrita à igreja que estava em Laodiceia. Veja o que ele diz aqui, ó. Colossenses capítulo 4, de versículo 15. Colossenses capítulo 4, versículo 15 ao 18. Ele diz assim, ó. Prestem bem atenção no que ele diz aqui, ó. Colossenses capítulo 4, versículo 15 ao 18. É o apóstolo Paulo quem escreve aqui, ó. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses.
e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Por tratar-se de mandamento de Deus, o apóstolo Paulo ele orienta as igrejas que ele havia fundado ali, Colossos e a igreja de Laodiceia, que lessem ambas as suas cartas e também as cartas umas das outras dentro do culto e aplicasse os ensinamentos, porque é mandamento de Deus. E ele segue, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Então Paulo está orientando a igreja primitiva, de modo geral, que receba as suas cartas como mandamento do Senhor, como sendo uma ordenança divina, que não era Paulo que estava ensinando, mas que era o próprio Espírito Santo quem estava orientando a igreja. E ele segue aqui, veja o que ele diz nos versos 37 e 38 de 1 Coríntios 14. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então ele está dizendo, se vocês se julgam espirituais, se vocês se julgam profetas aí, entendedores da palavra de Deus, eu estou orientando vocês que entendam que o que eu estou escrevendo não é mandamento de Paulo, é mandamento do Senhor. E ele diz o seguinte, verso 38, e se alguém o ignorar, será ignorado, porque não é mandamento de Paulo, é mandamento de Deus. Portanto, a proibição aqui é que as mulheres exerçam autoridade sobre o homem nas igrejas. Paulo, em seu argumento sobre este assunto, ele apela para a lei da criação e também para a doutrina da queda. Veja o que ele fala a respeito deste assunto aí do pastorado feminino em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 15. Veja o que ele diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Então percebam que Paulo ele vai argumentar o porquê que a mulher não pode exercer autoridade sobre o homem. Porque acontece uma inversão ali. A mulher não pode estar com cargo de autoridade sobre o homem dentro das igrejas. Veja o que ele diz aqui, A mulher aprende em silêncio, com toda submissão. Submissa a quem? Submissa a Deus, primeiramente. Em segundo lugar, submissa aos pastores. E em terceiro lugar, também submissa aos seus maridos. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E ele fala o porquê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então ele está apelando aqui para a ordem da criação. A mulher foi criada depois, o homem foi criado em primeiro lugar. E algo que está implícito aqui, que nós podemos citar, quando ele vai falar sobre a ordem da doutrina da queda, ele diz o seguinte, versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ele apela aqui para a doutrina da queda, e de forma retórica ele diz o seguinte, lá no Éden, a única vez que a mulher tentou ensinar o homem, ensinou de forma equivocada, ensinou os ensinamentos de Satanás, ensinou o ensinamento do que a serpente estava dando para ela ali, e o homem acatou. Acatou por amor a ela, não porque foi enganado. E no versículo 15 ele fecha, todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então ele está dizendo aqui que a mulher será preservada se ela administrar aí a sua missão de mãe, e em segundo lugar, se ela permanecer firme na fé, mediante a unção do Espírito Santo. Em terceiro lugar, amar a palavra de Deus, se manter em santificação, o que provocará nela o bom senso de entender que ao homem foi dada aí a ordenança de ser aquele que ensina nas igrejas. E eu já vou explicar o porquê. Então Paulo apelou para duas coisas aqui. Apelou primeiramente pela ordem da criação e depois
para a doutrina da queda. Então, desta forma, a partir da queda do ser humano ali no Jardim do Éden, porque o homem ali ele não cumpriu sua obrigação de estar ali orientando a mulher, de estar ensinando, Deus voltou essa posição para ele e disse o seguinte: a partir de hoje quem vai ensinar é você, Adão. A partir de hoje quem vai ensinar são os homens. Ao que tudo indica, meus irmãos, as mulheres da igreja de Corinto não respeitavam a ordem do culto e muito menos as lideranças eclesiásticas estabelecidas e ordenadas por Deus, que são os presbíteros, bispos e mestres. Quando Paulo menciona que é a lei que determina que a mulher deve aprender em silêncio, ela deve se submeter à liderança do homem, possivelmente ele estava se referindo a Gênesis 3,16. Veja o que diz aqui em Gênesis capítulo 3 e versículo 16. Gênesis 3 e versículo 16. E diz assim, ó: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, a partir da queda, o homem passa a governar a mulher e exercer a liderança. E possivelmente, Paulo faz referência a algo que ele escreve lá em Efésios, no capítulo 5, Efésios 5, de versículo 22 até o 24. Veja o que ele diz aqui, ó. É o próprio apóstolo Paulo quem está escrevendo, ó. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Então a mulher deve se submeter à liderança do homem como ela se submete à liderança do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque há uma tipologia aqui, ele vai falar, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, eu posso ir mais além. Pode ser que Paulo não está se referindo nem à lei mosaica aqui, quando ele menciona a lei, ele está se referindo à lei do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estabeleceu que a mulher deve se submeter ao marido assim como a igreja se submete a Cristo. Quando uma mulher se torna pastora, eu quero dizer para vocês que ela quebra esse princípio, pois na igreja ela se torna a cabeça do homem. Se o homem tem que ser o cabeça do lar, tem que orientar a sua esposa e governar bem a sua casa, quando chega na igreja se inverte os valores. E aí é uma mulher quem está governando, quem está sendo a cabeça do homem, não o contrário. Então, porque na igreja ela se torna a cabeça do homem, pois tanto no lar como na igreja, o homem foi posto como guia e sustentador, a mulher como sua auxiliadora, como sua ajudadora idônea. Então Deus estabeleceu desde o Éden os papéis de cada um. Homem e mulher foram feitos iguaizinhos, meus irmãos. São seres humanos iguais, dotados da mesma inteligência, a mesma alma que o homem tem, a mulher tem. Só que Deus estabelece em sua palavra um papel para o homem, tanto no lar quanto na igreja, e um papel para a mulher. Obviamente, o apóstolo Paulo ele não está proibindo as irmãs de orarem e cantarem no culto público. E se por acaso elas receberem alguma revelação especial da parte de Deus, uma profecia, elas poderiam entregar, como ele já tinha falado no capítulo 11, no versículo 5. Ó. Veja o que ele diz aqui, ó. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Então, aqui ele já havia estabelecido, ele não está proibindo radicalmente as mulheres de falarem no culto. O que ele está proibindo aqui é que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Eu posso dizer para vocês que Jezabel, no livro do Apocalipse, veja o estrago que ela provocou ali, quando ela se tornou ali uma espécie de presbítera, coisa que não existia na igreja primitiva.
ela começou a trazer ensinos heréticos e levar o povo para a libertinagem, com a doutrina de Balaão e com a doutrina nicolaíta, e desta forma desviou o povo ali no livro do Apocalipse. Então entenda, meus irmãos, eu não estou falando que toda mulher que se tornar uma pastora, ela vai trazer ensinos equivocados. Hoje existem mulheres que falam muito melhor do que os homens, mas eu estou falando de contexto bíblico, do que Deus estabeleceu. Estou falando de doutrinas bíblicas. O que é que Deus estabeleceu para a igreja? Então a mulher, ela pode orar, ela pode cantar, ela pode até entregar uma profecia, se por acaso ela receber algo da parte de Deus. O que nos dias de hoje eu acho muito difícil acontecer, porque eu já falei aqui neste canal a respeito do dom de profecia, ele ser superior às línguas, e ali eu expunha para vocês que os profetas do Novo Testamento eram uma espécie de proto-pregadores, era um modelo do que seriam os pregadores sofisticados de hoje. E desta forma, eu creio que hoje já não existem mais profetas, o que existem são presbíteros, verdadeiramente vocacionados e instituídos por Deus para ensinar a palavra de Deus. Então a mulher, ela pode cantar, ela pode aí exercer o ministério infantil, até ministério de mulheres, ensinar outras mulheres, mas tudo isso debaixo da autoridade de um homem. Portanto, essa proibição se refere a exercer o cargo de autoridade e ensino sobre os homens. Deste modo, o que fica claro aqui é que quem prega no culto público, isto é, quem ensina pela Bíblia Sagrada, são os varões, devidamente vocacionados e ordenados por Deus. Então entenda, meus irmãos, pelo contexto bíblico do que nós estamos vendo aqui, uma mulher ela não tem autoridade estabelecida por Deus nem para dirigir um culto. Quem tem que dirigir o culto são os presbíteros, são os pastores. E outro detalhe, meus irmãos, que no Antigo Testamento, para diferenciar o povo de Israel das nações pagãs que haviam à sua volta, dentro do contexto ali da liturgia do templo e também do tabernáculo que Moisés havia edificado lá no deserto, não existiam sacerdotisas. Porque no contexto pagão, as sacerdotisas eram uma espécie de prostitutas cultuais que entregavam o seu corpo para vários homens ali em devoção e adoração aí às divindades pagãs. E certa feita também, meus irmãos, eu recebi uma informação vinda de um pai de santo da Umbanda, e ele estava explicando ali por que dentro do terreiro lá, uma mulher não poderia exercer a função ali de um homem, uma função masculina, um cargo masculino. Ele dizia o seguinte: eu não posso dar o cargo de um homem para uma mulher aqui dentro do terreiro, porque a entidade reconhece o sexo da pessoa pelo seu órgão genital. Se é uma mulher, vai ter vagina, se é um homem, vai ter ali o órgão genital masculino, e desta forma, eu não posso colocar uma mulher para exercer um cargo que seja de um homem. E eu quero dizer para aqueles que defendem o pastorado feminino, e vocês querem que nós aceitemos que mulheres sejam ordenadas ao sagrado ministério porque vocês acham correto, porque vocês acham que é misoginia e machismo. Eu já provei para vocês pelas escrituras que não trata-se de machismo e muito menos de ódio das mulheres. O que se trata aqui é que Deus estabeleceu aí papéis. E eu quero dizer para vocês, como dito, não existia sacerdotisas no contexto ali litúrgico mosaico que foi estabelecido por Moisés. E quando Cristo foi estabelecer o seu ministério, primeiramente ele chamou 12 homens ali e enviou de 2 em 2 para pregar ali no envio dos 70 discípulos. E posteriormente, quando ele foi escolher os seus 12 apóstolos, os seus 12 enviados, ele escolheu 12 homens e assim instituiu o colégio apostólico. O próprio Paulo, quando ele fala aí sobre o episcopado,
sobre a ordenança pastoral, ele só se refere a varões. Abra comigo em 1 Timóteo, isso é Bíblia, meus irmãos. Não sou eu, não é Álvaro André que está ensinando isso, é a Bíblia que ensina. Veja o que diz aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 3, de versículo 1 até o 9. É o apóstolo Paulo quem está ensinando, inspirado pelo Espírito Santo. Não sou eu como pregador do Evangelho, não é o Álvaro pregador que está inventando doutrinas. São doutrinas que estão estipuladas na Bíblia Sagrada e espera-se de nós como cristãos que cumpramos elas. Veja o que diz aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 9. Ó. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele está dizendo, fiel é esta palavra. Se alguém aspira o ministério pastoral, se alguém aspira a ser um reverendo, ser um bispo, ele diz aí que é uma excelente obra. E no versículo 2 ele segue, ó, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então veja que ele está dizendo aqui, ó, quais são os critérios para uma pessoa ingressar ao ministério pastoral. Ele está dizendo aqui, ó, que é necessário primeiro que o bispo seja irrepreensível, que ele não tenha pecados escondidos, que ele tenha um caráter ilibado. Em segundo lugar, que ele seja marido de uma única mulher, que ele não tenha sido casado e depois divorciado e casado novamente, tenha que ter tido um único casamento. Eu pergunto a vocês que defendem o ministério pastoral, será que é possível, dentro do contexto cristão, uma mulher ser marida de uma só esposa? Não existe isso, meus irmãos. Não existe. Então Paulo é bem enfático aqui, ele diz que é necessário que o bispo seja marido de uma só mulher, que ele seja modesto, que ele seja sóbrio, que ele seja hospitaleiro e o principal de tudo, que ele seja apto para ensinar, que ele conheça as Sagradas Escrituras, não dado ao vinho, que ele não seja um beberrão, ó, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Tem que ser um homem hospitaleiro, que trata as pessoas muito bem. Ele não pode ser violento, ele tem que ser cordial. Ele deve ser inimigo das brigas, das contendas. Ele tem que ser respeitoso, ele não pode ser apegado ao dinheiro, ele não pode ser avarento. Então ele está falando aqui pronomes sempre no sexo masculino, ó. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, não seja um novo convertido. Tem que ser um homem experiente, um homem que conhece a palavra de Deus, que tem experiência no ministério, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Mas aqui em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 9, Paulo ele segue orientando a respeito do episcopado, a respeito do ministério pastoral. Em nenhum momento ele menciona as irmãs, ele sempre fala dos varões, ele sempre fala dos irmãos, ó. Deveres e qualificações dos ministros, ó. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Ele está falando aqui para Tito, ó, eu te deixei em Creta para que você organizasse as coisas aí e ordenasse os presbíteros que eu te prescrevi. Presbíteros do sexo masculino, não presbíteras, não apóstolas, não bispas, não existe nada disso aqui, ó. Alguém que seja irrepreensível, aqui ele repete, ó, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus. Ele não pode ser arrogante, ó, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância.
Tudo que ele falou para Timóteo, ele repete para Tito. Se houvesse alguma coisa de diferente que era para ser estabelecido na igreja de Tito, Paulo falaria, mas ele não falou. E ele segue repetindo, ó. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, que controle o próprio caráter, que seja um homem de caráter ilibado. E ele segue aqui, ó, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. Então tem que ser um homem experiente no ministério, um homem que conhece as Escrituras, que maneja bem a palavra de Deus, que é apto para ensinar e para convencer aqueles que são divergentes. O meu propósito aqui neste dia é convencer vocês pelas Sagradas Escrituras, não pelos meus argumentos, de que pastorado feminino não é bíblico. E ele segue aqui, ó, e eu sigo dizendo para vocês, essa proibição, como dito, não é radical no sentido de que as irmãs não podem falar de forma nenhuma no culto. O que Paulo restringe é que as irmãs exerçam o ofício docente, isto é, o ofício do ensino, o ofício pastoral. Aí no culto público, portanto, está claro que na igreja primitiva não existia presbítera e muito menos bispa. O primeiro registro que nós temos aí de mulheres sendo ordenadas ao pastorado, ordenadas ao sagrado ministério, é por volta do ano 1820, portanto, no século XIX. E no contexto aqui do Brasil, a partir da década de 80. Eu posso dizer para vocês, pastorado feminino é algo muito recente. Nas igrejas antigas não existiam isso, nas igrejas primitivas. Desta forma, eu pergunto novamente a vocês, pastorado feminino é bíblico? E a resposta bíblica é a seguinte, definitivamente não. Veja o versículo 35, veja o que diz aqui, ó. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja, ou é desonroso, como diz a Almeida Revista e Corrigida. Aqui o apóstolo Paulo ele conclui aí o seu raciocínio e diz que é vergonhoso, é desonroso uma mulher subir no púlpito e ensinar no culto público. E por quê? Porque fere a lei de Cristo, fere os princípios que Deus já estabeleceu nas Sagradas Escrituras, já estabeleceu na sua palavra. Com relação à liturgia do culto, eu não falo isso para diminuir as irmãs, mas para que vocês entendam que Deus deu uma função para cada um, estabeleceu um papel para cada um. E até mesmo na economia divina, dentro da Trindade, o Pai tem um papel, o Filho tem um papel e o Espírito Santo tem outro papel. O Pai planejou a obra de redenção, o Filho executou e o Espírito Santo aplica em nossas vidas essa obra de redenção. E o fato de cada uma aí das pessoas da Santíssima Trindade ter um papel não torna eles um Deus menor com relação ao Pai, pois não faz um Deus inferior ao outro. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Cada um na sua função. O homem não é superior à mulher por ser o cabeça do lar e cabeça na igreja. E a mulher não é inferior ao homem por ser a sua auxiliadora. Cada um tem seu espaço, cumprindo o seu papel. Eu vou repetir isso que eu acabei de dizer, minhas amadas irmãs que me escutam nestes momentos. Eu não estou falando isso para desmerecê-las, eu estou falando isso porque a palavra de Deus, ela estabelece princípios e estabelece que o homem tem um papel dentro das igrejas e a mulher tem outro. Eu falo isso para orientá-los, para que vocês obedeçam todo o conselho de Deus. As irmãs têm liberdade, podem cantar, podem orar, ensinar outras irmãs,
ensinar as crianças, podem evangelizar, podem cumprir o ID de Jesus na obra missionária. Mas o que a palavra de Deus proíbe aqui é que elas exerçam o ministério pastoral. Se vocês têm dúvidas, as mulheres, as irmãs das suas igrejas que são aí casadas, podem perguntar a seus esposos, as solteiras e viúvas, podem ir até o gabinete pastoral e perguntar para seus pastores a respeito disso. E até aquelas irmãs que não têm marido crente, podem procurar o reverendo que preside aí em suas congregações e perguntar a respeito disso. Eles vão orientá-las com todo o amor, mostrar pelas escrituras que de fato cada um tem o seu papel. Então, eu quero dizer para vocês, minhas irmãs, eu não estou falando isso para desmerecê-las, mas para mostrar que a Bíblia, ela delimita funções aí, delega funções, tanto para os homens quanto para as mulheres. O Wisber, ao comentar a respeito dessa seção aqui, ele diz o seguinte, ao que parece, a grande responsabilidade de manter a integridade doutrinária da igreja primitiva cabia aos homens, especialmente aos presbíteros. E o Wisber comenta isso com base nessa leitura que nós já tivemos, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Em última análise, eu quero dizer para vocês que essas recomendações de Paulo não têm a ver com o contexto cultural da época, como levantaram a hipótese de que Paulo falava de uma lei do século I a.C., lei essa que havia sido promulgada ali no ano 48 a.C., devido à tagarelice da mulher de um senador romano, da esposa de um senador romano, chamado Licínio Bútio. Ela era Gaia Afrânia, que não era de Corinto, mas era de Roma, e vivia interrompendo os julgamentos lá nas cortes, nos tribunais romanos. E como vimos, a carta aos Coríntios, como vimos, a carta não tem a ver com o contexto aí dos tribunais romanos, mas com o contexto da igreja primitiva, da igreja cristã primitiva. Portanto, o argumento da lei de Gaia Afrânia para afirmar um contexto cultural aqui é falacioso e um tanto estranho, pois Paulo escreve para a igreja. Ele não está escrevendo para os senadores romanos, ele escreve para a igreja de Corinto. O contexto aqui não é cultural, mas doutrinário, e podemos dizer até histórico, que reflete o modo como as igrejas do primeiro século se organizaram e definiram um padrão litúrgico de ordem do culto, que deve ser seguido até os dias de hoje, porque o que Paulo escreveu aqui, eu já demonstrei para vocês que é mandamento de Deus, não é mandamento dos homens. Isso é o que define uma igreja verdadeiramente cristã. É uma igreja que se submete às doutrinas da graça, aos ensinamentos dos apóstolos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é uma igreja que inventa novas doutrinas, doutrinas recentes. Sem essas preciosas instruções aí dos apóstolos, meus irmãos, instruções vindas diretamente do nosso Deus, não existiria cristianismo como nós conhecemos hoje. Pense sobre isso. O que Cristo queria que os cristãos realizassem, ele colocou na ponta da pena dos seus apóstolos, dos seus enviados. O que vem fora disso é de procedência maligna. Amém? Não existem novas revelações. O que o Senhor Deus queria falar para a igreja com relação à fé, prática e mandamentos do Senhor, ele registrou nas páginas da Bíblia. E se Paulo está mencionando aqui que as irmãs não têm autoridade para exercer o ministério pastoral, o que uma irmã verdadeiramente cristã, ou que as irmãs, se de fato são cristãs verdadeiras, que amam a Deus, devem fazer,
é se submeter à palavra de Deus. O ensino bíblico, claro, está dizendo que Deus delegou a função de ensino e de governo da igreja para os irmãos, para os varões, e as varoas podem colaborar em oração e súplica diante de Deus. Essas orientações do apóstolo Paulo, queridos irmãos, nos mostram que cada um tem o seu papel definido na igreja de Deus. Como no casamento, o marido é responsável por suprir, manter a sua casa, ensinar e proteger a sua esposa e seus filhos. Na igreja, o cargo docente, o cargo de ensino, foi delegado, foi dado aos homens. E como no casamento, quando o homem exerce o seu ofício corretamente, ficou estabelecido por Deus que as mulheres auxiliem os homens em oração, súplica e reverência diante de Deus. E mais uma vez eu repito, não é questão de diminuir as irmãs ou exaltar os irmãos, mas entendermos que Deus estabeleceu princípios que devem ser obedecidos para que de fato as coisas possam ser feitas com ordem e com decência, para que a igreja seja verdadeiramente edificada. Em suma, é isso que a palavra de Deus diz a respeito de pastorado feminino. Eu quero dizer para vocês que mesmo que não exista ministério ou ofício pastoral para as irmãs, estabelecido por Deus dentro das Escrituras, eu volto a dizer para vocês, minhas irmãs, há espaço para vocês trabalharem no ensino com outras irmãs, trabalharem no ministério infantil, ensinarem as crianças dentro da linguagem que lhes permite entender. E, em suma de tudo, podem evangelizar, podem pregar o evangelho a toda criatura ao redor do mundo, cumprindo o ide de Jesus. Mas Deus não instituiu mulheres para o ofício pastoral, porque, biblicamente, desde os princípios da igreja, ficou delegado este cargo para os homens. Amém? Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe grandemente. Que as irmãs possam refletir a respeito de tudo isso que foi exposto no dia de hoje. Fica aqui a minha cordial saudação a todas as irmãs que nos acompanham através deste canal e saibam que, ainda que não ficou o ministério pastoral estabelecido para vocês, saibam que vocês são muito importantes para o reino de Deus. Vocês podem ensinar seus filhos também, instruí-los no caminho de Deus, encaminhá-los na palavra. Foi dito isso pelo apóstolo Paulo: quando vocês cumprirem a vossa missão de mãe. É isso que Deus requer de vocês, que vocês sejam empenhadas na intercessão e no auxílio dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém?